Este é Victor, e para este caso visitamos a cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan. Uma cidade que cresceu de uma pequena vila de pescadores no século 17º para uma das maiores em Taiwan. Em uma noite tardia, um estudante universitário, profundamente adormecido, foi acordado pelos gritos horríveis de um homem implorando por misericórdia e ajuda. Aterrorizada, ela congelou, imaginando o que ocorria. O despertador marcava 4h40 da manhã. O que está acontecendo? Ela pensou. Estamos sendo atacados? Estou em perigo? Os gritos vieram de um conjunto habitacional do outro lado da rua. O estudante acionou a polícia, indicando a origem, um apartamento sobre uma loja de música térrea. Quando a polícia chegou, foram à loja, mas a encontraram fechada e trancada. Essa era a única maneira de entrar. Após tocar a campainha e tentar ligar para a loja sem sucesso, eles aguardaram brevemente, mas foram embora. Eles não identificaram problemas e continuaram as patrulhas. Não está claro por que eles não investigaram mais a fundo. Eles provavelmente receberam muitos trotes e não quiseram prejudicar a loja sem motivo relevante. Infelizmente, essa decisão poderia ter evitado uma trágica perda de vidas e pego os perpetradores em flagrante. Este é um caso horrível de obsessão, manipulação, traição e mentira sem sentido após mentira, que testou a paciência de cada detetive que foi designado para trabalhar nele. Avançando para por volta do meio-dia do mesmo dia, um homem se identificando como Sr. Si, um funcionário da loja de música, contatou a polícia de forma frenética. Ele relatou que a esposa do dono da loja o contatou sobre um arrombamento. Ela havia sido amarrada? Ele correu para a loja, desamarrou-a e, após descobrir que ela ainda não havia alertado as autoridades, chamou a polícia. Ao chegarem, a polícia e os detetives encontraram Yan Yiling, também conhecida como Ling, sentada sozinha no primeiro andar. Ela parecia atordoada e angustiada, seu rosto marcado por lágrimas, tremendo. Ling é descrita como uma mulher pequena e esbelta com menos de 150 centímetros de altura. A loja de música possui um layout de vários andares, com o térreo servindo como espaço de varejo, exibindo instrumentos musicais, livros e o caixa. Do segundo ao quarto andar são usados para aulas de música, enquanto o quinto andar serve como residência para Ling e seu marido. A polícia subiu até o quinto andar, encontrando-o quase inundado com uma polegada de água por toda parte. Ao entrar no banheiro, eles inicialmente viram a silhueta de um homem sentado ereto na banheira. Ao se aproximarem lentamente, descobriram que ele estava nu e amarrado com fita adesiva. Este era Sushi Heng, também conhecido como Heng, o marido de Ling. Ele parecia não responder e foi constatado morto. O estado do corpo de Heng era impactante. Seu rosto estava extremamente inchado, muito vermelho e roxo, e quase irreconhecível, com graves hematomas. Sua boca havia sido preenchida com roupa íntima preta e envolvida com fita adesiva várias vezes, presumivelmente para abafar seus gritos. Sua orelha direita estava muito machucada, quase em polpa, e sua orelha esquerda estava parcialmente rasgada, pendurada em seu rosto. Ele claramente sofreu um trauma contundente brutal, especialmente na cabeça e face. Uma autópsia posterior revelou que a causa da morte foi asfixia, se engasgado com seu próprio sangue e vômito. A brutalidade impiedosa infligida a ele resultou em um fim horrível. Quem poderia ter cometido um ato tão terrível contra este carismático professor de música, descrito por muitos que o conheciam como talentoso e encantador? Ao examinar o banheiro, os detetives notaram que as paredes da banheira estavam rachadas, o que explicava a água vazando. Havia vários buracos na parede, evidenciando a violência do incidente. Curiosamente, parecia que a cena do crime havia sido limpa antes da chegada da polícia, levantando questões sobre por que alguém tentaria obscurecer os detalhes de um ato tão violento.
O grau de violência indicou que não se tratava de um mero arrombamento. Normalmente, você esperaria que, se o motivo fosse dinheiro, o perpetrador roubaria e iria embora. Mas a brutalidade indicava um motivo mais profundo, um motivo pessoal. Eng era professor de bateria e Ling ensinava piano e violoncelo. O casal, casado há cerca de 2 anos, administrava a loja de música e comprava juntos. Eles pareciam ser o par perfeito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Dadas as circunstâncias, por que Hang, um professor de música com um histórico simples, encontraria um fim tão brutal? Sua esposa Ling foi a única testemunha no local. Os detetives se dividiram. Um deles começou a examinar a casa. Os outros foram questionar Ling para obter sua versão dos acontecimentos. Segundo Ling, ela e o marido voltaram para casa por volta da 1 da manhã, após uma noite fora que envolveu álcool. Em casa, ouviram música e beberam mais um pouco antes de dormir. Ambos tomaram alguns comprimidos para dormir. Você mencionou que já comemos e bebemos aqui antes, incluindo meu marido. Por volta das 4 da manhã, Ling despertou abruptamente com o som do que parecia ser uma violenta discussão. Ela ouviu seu marido chamando-a do banheiro. Ela correu para ajudar seu marido, que estava sendo atacado violentamente por um homem ruivo. Chocada e aterrorizada, Ling imediatamente implorou ao agressor para parar, oferecendo-lhe todo o seu dinheiro. Contudo, seus apelos foram ignorados enquanto o agressor prosseguia com o ataque. Desesperada para acabar com a violência, Ling recorreu a dizer ao perpetrador que estava grávida, implorando-lhe para poupar a vida de seu marido pelo bem de seu filho ainda não nascido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela recontava o calvário que acabara de passar. De acordo com sua história, o perpetrador pediu que ela buscasse fita adesiva para amarrar seu marido. Ela desceu até o térreo, encontrou uma fita crepe, subiu todo o caminho de volta até o 5º andar e entregou a ele. O agressor usou fita para amarrar a boca, mãos e pés do marido da vítima. Após isso, ele pediu que ela buscasse alguns produtos de limpeza para ele. Mais uma vez, ela desceu para o térreo, buscando o que ele precisava, e então subiu novamente. Ao retornar, ele amarrou as mãos dela com um lenço de seda. Então ela se deitou na cama enquanto o marido ficava no banheiro. Em algum momento ela adormeceu. Ouvindo Ling contar sua história, um dos detetives reuniu toda a sua paciência e força para manter a compostura durante as incríveis condições e coincidências que devem ter ocorrido para tornar essa história possível. Ele achou tão estranho que ela adormeceu na cama enquanto o marido era espancado no banheiro. O agressor também a amarrou com um lenço de seda suave, mas brutalizou o marido dela. Além disso, por que ela não chamou a polícia? Ou fugir quando teve a chance de descer 5 lances de escadas até o térreo e pedir ajuda? Por último, por que ela adormeceu e esperou 7 horas para notificar alguém? E quando o fez, ela ligou para um membro da equipe e não para a polícia. Ela nem mesmo mencionou verificar como estava o marido por horas, apesar de poder andar pela casa inteira, praticamente sem impedimentos. Ela usava máscara, nunca vi. Deve ter uns 180 de altura, eu acho. Neste ponto, o detetive parece estar colocando palavras em sua boca, e ela parece estar concordando com tudo o que ele diz. Gordo, pesado. Disseram-me que eles estavam pedindo dinheiro. Sim, dinheiro. Que dinheiro eles pediram? Eles afirmaram ter recebido dinheiro de alguém. Eles só queriam dar o dinheiro pra mãe. Seu marido pegou dinheiro emprestado com ela? Sim, ele era um empresário. Os detetives descobriram que todas as janelas estavam intactas e o portão principal não mostrava sinais de arrombamento. Além disso, nenhum dinheiro foi retirado do caixa e os cartões de crédito na carteira de Heng ainda estavam lá. Se este foi um crime motivado por dinheiro, por que o perpetrador não levou nada? Os danos na casa se limitaram ao 5º andar, onde Heng e sua esposa dormiam. De acordo com o relato de Ling, alguém entrou sem arrombar, subiu 5 lances de escada ou ficou escondido na casa até por volta das 4 da manhã. Depois tirou Heng da cama enquanto sua esposa ainda dormia ao seu lado e começou a espancá-lo, o que eventualmente a acordou.
Uma pergunta para todos que estão assistindo. Qual a probabilidade de você não fazer um som se um intruso te acordasse do sono? Após consultar o contador da loja de música e revisar as contas bancárias de Heng, a polícia confirmou que ele não tinha dívidas com cobradores. Porque meu marido tem um temperamento não muito bom. Ele facilmente entra em conflito com os outros. Anteriormente, houve alguns desentendimentos ou algo assim. Às vezes, quando estou fora, fico muito bêbada. Então eu perguntei a ele, qual que é a sua relação com ele? Foi um acidente de carro? Ou vocês normalmente têm um caso? Você deve dinheiro? Perguntei se ele ainda era seu namorado. Ele disse que sim. Então ele tem uma namorada? Sim, ele tem uma namorada. Então você sabe que seu marido tem uma namorada fora? Sim, eu sei. Estou muito brava, principalmente por causa disso. Mas tirando isso, estamos bem. Agora estão questionando mais sobre a ex-namorada do marido dela, que também é a causa da presença do agressor aqui. Neste ponto, Ling está tagarelando muito, expelindo palavras e pensamentos o mais rápido possível. Ela disse que eles brigavam muito por causa disso, mas rapidamente muda de assunto e diz que, apesar disso, eles tinham um casamento feliz no geral. Lembre-se, antes ela disse que o agressor veio aqui para conseguir dinheiro para a mãe dele, mas agora ele está aqui por uma garota? Qual é exatamente a verdade? Os detetives descobriram algo intrigante. Heng estava transferindo dinheiro mensalmente para outra mulher chamada Hong, que trabalhava como enfermeira. O namoro deles era público. Até a mãe de Heng sabia disso e mencionou em uma entrevista posterior. No entanto, era intrigante porque Ling afirmaria que seu marido estava endividado enquanto ele transferia dinheiro para outra mulher. Era estranho que o marido de Ling fosse atacado em casa por volta das 4 da manhã. No entanto, ela permaneceu perto do banheiro com o corpo dele e só pediu ajuda por volta das 11h30 da manhã. Ling explicou que o perpetrador a obrigou a tomar comprimidos para dormir, fazendo com que ela dormisse durante o incidente. Em seguida, o detetive a interrompeu abruptamente e a convocou. Depois de falar com ele por algumas horas, ele recebeu um remédio para dormir e adormeci novamente, talvez por ter falado demais. Ele a interrompeu e perguntou diretamente, algumas horas? Como você consegue conversar com ele por horas? Ele acabou de matar seu marido. Ao revisar as imagens do circuito fechado de televisão, a polícia fez observações relevantes. O perpetrador foi capturado, deixando a cena aproximadamente às 11h48 da manhã, usando um boné e uma máscara e carregando uma bolsa. No dia do crime, as imagens mostram um homem entrando na casa por volta das 4 da manhã facilmente. Ele foi conduzido para dentro sem precisar arrombar. Essa pessoa foi vista antes caminhando para uma casa vestida com roupas femininas? Ele chegou vestido de mulher e trocou de roupa antes de entrar na casa? Além disso, a descrição não correspondia à de um homem alto, musculoso e gordo com cabelo vermelho, conforme descrito por Ling. Obviamente havia algo errado. Através de uma análise minuciosa, a polícia rastreou este guarda-roupa ambulante por sua rota de fuga cuidadosamente planejada. Primeiro, ele andou 1 quilômetro antes de pegar um táxi. Depois de uma breve viagem, ele desembarcou, caminhou mais alguns metros e pegou outro táxi. O destino do táxi era Keisai Liao, uma área remota no sul, as últimas imagens que a polícia conseguiu rastrear até seu veículo. Infelizmente, quando o suspeito desceu, não havia muitas imagens de circuito fechado de televisão por perto para identificar seus movimentos. No entanto, um avanço ocorreu quando eles verificaram os registros telefônicos de Ling e notaram que ela havia testado um homem em Keisai Liao no dia da morte de seu marido. Inacreditavelmente, era essa a pessoa com quem ela trocava mensagens durante a visita dos detetives à sua casa? Os detetives identificaram este homem como Su Fangwei, ou Wei, que morava em Keisai Liao e trabalhava como tutor de inglês. A polícia agora estabeleceu uma sequência lógica de eventos. O homem deixou sua casa por volta das 3h30 da manhã, vestido como uma mulher. Quando ele estava perto da casa de Heng Ling, ele voltou a usar suas roupas habituais e foi deixado entrar na casa, presumivelmente por Ling. Antes de prosseguirmos, se você está gostando do meu trabalho até agora, clique em curtir, inscreva-se com o ícone do sino para notificações de casos futuros, sinta-se à vontade para compartilhar ou adicionar este vídeo a uma playlist, essas pequenas ações ajudam. Obrigado. Agora, de volta ao caso.
Preso em 7 de fevereiro de 2014, aproximadamente à 1h30 da tarde, a polícia abordou e prendeu Wei. Ao perceber que eram oficiais da lei, Wei estava visivelmente tremendo e muito nervoso. Ele admitiu ser o homem nas imagens da circuito fechado de televisão, mas insistiu que havia agido sozinho. Ele afirmou que ele e Heng mantinham um relacionamento gay secreto, tendo se conhecido em uma festa sexual organizada online. Ele afirmou que Heng lhe devia cerca de $600 mil taiwaneses, ou $18.500 americanos. Supostamente, metade do valor era para despesas de uma festa sexual, e a outra metade, um empréstimo para a loja de música. No entanto, apesar das alegações de Wei, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência do relacionamento gay secreto, festas sexuais, ou mesmo um empréstimo que Heng estaria endividado. Além disso, eles questionaram Wei sobre por que ele não pegou o dinheiro da casa. Ele não tinha resposta. Após mais questionamentos e confrontado com as mensagens de texto entre Ling e ele mesmo, Wei mudou sua história. Ele admitiu ter simpatia por Ling. Ela costumava confidenciar a ele sobre como estava chateada com o marido, descrevendo casos de abuso e espancamentos frequentes. Ela pintou um quadro do controle que ele tinha sobre ela. Acontece que Ling estava em um relacionamento com Wei há alguns meses. Eles se conheceram online e ele se encantou por ela. Ela foi a primeira garota com quem ele esteve fisicamente, e ele queria tê-la só para si. Yuan contou à sua mãe sobre o passado problemático de sua nova namorada com um ex-namorado abusivo e expressou sua disposição em protegê-la, mesmo que isso significasse recorrer a medidas extremas. Wei estava disposto a agir como um cavaleiro branco para Ling, não importando as consequências. No entanto, uma coisa é clara, o relacionamento de Ling e seu marido estava longe de ser ideal. Vizinhos confirmaram que ouviam eles brigando com frequência. Heng também se envolvia com outras mulheres. O casal estaria à beira de um divórcio, mas nunca levando adiante até o fim. Como Wei era dono da loja de música, sem ele, as finanças de Ling poderiam despencar, pois ganharia menos como professora. O casal era, por falta de um termo melhor, disfuncionalmente funcional. Com a narrativa sempre mutante de Ling agora claramente desacreditada e o suspeito detido, os investigadores sabiam que o assassinato de Heng foi premeditado. No entanto, com o suspeito se recusando a reconhecer qualquer erro por parte de Ling, a polícia precisava de uma prova concreta para prender Ling pelo assassinato de seu marido. Durante o segundo interrogatório de Ling, ela negou qualquer envolvimento e colocou a culpa inteiramente em Wei, alegando que ele deve ter querido eliminar seu marido para poder tê-la inteiramente para si. Os detetives ficaram cada vez mais desconfiados considerando o histórico de enganação de Ling e buscaram evidências concretas para acusá-la. A virada surgiu ao examinarem o histórico de pesquisa do Google dela entre 11 de janeiro e 24 data do assassinato. Suas pesquisas incluíam termos relacionados a afogamento em uma banheira, compra de comprimidos para dormir, obtenção de um atestado de óbito, organização de funerais, tipos específicos de comprimidos e tablets para dormir, pagamentos de seguros e disputas, e leis locais sobre herança. O histórico de navegação dela também revelou pesquisas por bebê afogado em banheira, causa suspeita de afogamento de Whitney Houston e muito mais. Ficou claro que Ling desbloqueou seu dispositivo com uma senha e pesquisou esses termos. Logo depois, ela foi imediatamente presa e acusada de planejar e participar do assassinato do marido. Ling foi uma péssima mentirosa para os detetives, mas habilidosa em manipular Wei por vários meses. Ela frequentemente reclamava para Wei sobre o abuso verbal e físico do marido, a insistência dele para que ela participasse de festas sexuais com ele e fosse compartilhada por vários homens de sobrepeso. Ela reclamou de se sentir como a outra no relacionamento, já que ele ainda via outra pessoa secretamente. As supostas queixas induziram Wei a cometer os terríveis crimes perpetrados por ele. O casamento. O casamento de Ling e Heng foi conturbado. Nos momentos bons, eles iam a concertos musicais juntos ou festas de swing, sugerindo um relacionamento aberto. No entanto, houve momentos em que Heng foi excessivamente agressivo com Ling, levando-a a denunciar isso à polícia.
Lin também estava insatisfeita com o envolvimento contínuo de Heng com outras mulheres e vice-versa. Isso fez a polícia investigar mais a fundo o passado deles. Descobriram que este era o segundo casamento de Ling. Ela se envolveu com Heng enquanto ainda era casada com o primeiro marido. Ao mesmo tempo, Heng namorava outra mulher, Rong. Depois de se divorciar, Ling casou-se com Heng, que manteve seu caso com Hong, intensificando a ira de Ling. Algumas fontes sugerem que Ling e Heng conheceram Wei online em uma festa de sexo, iniciando um relacionamento entre Ling e Wei. Ling confidenciava a Wei sobre os maus tratos de Heng, alegando casos de violência física. O crime Ling e Wei conspiraram juntos para orquestrar o assassinato de Heng. O plano inicial era encenar um afogamento acidental de Heng usando comprimidos para dormir. No entanto, Heng acordou enquanto eles tentavam movê-lo para a banheira, o que fez Wei improvisar. Ele amordaçou e amarrou implorando, Heng? Que inicialmente pensou que isso era um roubo. Horrivelmente, Wei continuou a espancá-lo até a morte sem piedade. Posteriormente, Ling negou envolvimento no planejamento ou execução do assassinato, responsabilizando apenas Wei. Na verdade, ela alegou que Wei também a agrediu quando ela o instou a parar. No entanto, considerando seu histórico de pesquisas no Google e seu comportamento durante as interações com os detetives, ficou bastante claro que, se alguém desejava a queda de Heng, era Ling. A verdade surge. Ling e Wei conspiraram para assassinar Heng. Ling herdaria a loja de música, o seguro de vida e a liberdade de Heng. Para Wei, isso significava finalmente ter um parceiro exclusivo sem rival. O plano inicial era simular uma overdose acidental e afogamento como causa da morte. Contudo, quando Heng despertou, o plano deles ruiu. Wei amarrou, amordaçou e espancou Heng até a morte. Foi extremamente infeliz que os policiais que responderam à chamada do estudante optaram por não entrar na loja de música. Se eles tivessem, Heng talvez ainda estaria vivo. Embora Ling alegue que Wei também a agrediu, não havia sinais visíveis de lesão em seu rosto ou corpo, e ela não mencionou isso durante o interrogatório inicial. Suas declarações inconsistentes e histórico de pesquisa suspeito também indicavam que ela era a verdadeira mentora por trás do crime. É interessante como Wei iria a tais extremos para proteger Ling, enquanto ela colocava toda a culpa nele e ia um passo além, alegando que ele também a abusou. De acordo com um dos detetives, Ling é uma mestra manipuladora e Wei era um homem crédulo que pensava com o coração e não com a cabeça. Ele foi usado e descartado assim que cumpriu seu propósito. Se há uma coisa que podemos aprender com este caso, é manter uma mentalidade saudável e cética. Ironicamente, apesar de admitir que Wei era o agressor depois que ele foi pego, Ling nunca revisou sua descrição inicial do perpetrador, que era um homem alto, musculoso, com cabelo vermelho e que não se parecia em nada com Wei. Essa desorientação deliberada foi apenas uma de suas muitas mentiras, que ela continuou contando repetidamente. No final, Wei e Ling foram considerados culpados de homicídio. Os dois réus foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato premeditado de Sushi Heng ou Heng. Ling mantém sua inocência até hoje. Enquanto Wei, o eterno apologista, se meteu em problemas novamente. Ele foi considerado culpado por auxiliar no suicídio de seu companheiro de cela. Parece que Wei nunca vai aprender a não se meter nos assuntos dos outros. Confira agora outros casos meus na tela, ou uma playlist com todos até o momento. Agradeço se você curtir, se inscrever caso ainda não tenha feito, e ativar as notificações para meus próximos casos. Aqui é o Victor, obrigado por assistir.